Bom, boa tarde a todos. Muita força aí para quem está chegando até o finalzinho, vamos empolgar aí. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é voluntariado para vocês? Essa é uma pergunta que me fizeram há muito tempo, quando eu criei o Atados, e até hoje estou refletindo sobre ela. Mas eu não queria falar necessariamente só de voluntariado hoje, mas sim sobre o papel da colaboração na construção de um mundo melhor. Quando eu fui chamado para o TEDx, cujo tema era Ações para um Mundo Melhor, eu pensei, tem tudo a ver com Atados e eu fiquei super empolgado, porque é justamente isso que a gente busca. Mas, num segundo momento, eu fiquei muito preocupado e, na verdade, eu tive um tilt, que eu falei, o que eu vou falar, na final das contas? São tantas ideias, tantas coisas que eu queria passar. E, por isso que a primeira coisa que eu queria fazer hoje era agradecer meus amigos que estão aqui atrás, alguns estão ali, porque eles ajudaram a construir essa palestra, não somente o conteúdo dela, mas também na minha formação. Eu acho que nos últimos 2 anos eu mudei bastante. Eu mudei a forma como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as outras pessoas, como eu enxergo o coletivo. E uma dica que essas pessoas me deram na questão da palestra, no conteúdo dela, foi fazer uma palestra pessoal. Eu queria fazer uma palestra mais conceitual, e eles me falaram para fazer uma palestra mais pessoal. Bom, eu estou aqui, e é muito mais difícil, eles mais me complicaram do que me ajudaram, no final das contas. Mas eu estou bastante empolgado. Por isso eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, meu nome é André Seve, eu tenho 24 anos de idade, eu sou formado em administração e eu vim do interior do Paraná para fazer administração em São Paulo, porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada e muito ambiciosa, sempre fui até onde eu queria ir. E eu fui fazer administração porque eu tinha claro que eu queria crescer na carreira, eu queria ter um sucesso, como é visto hoje em dia, associado a dinheiro, crescer nas empresas. E eu fiz tudo certinho para ir nesse caminho. Eu fechei média de faculdade com 8,7, eu ganhei inúmeras competições. Eu ganhei 3 competições de negócios em São Paulo, ganhei uma competição nacional, eu fui viajar 3 vezes de graça no mundo, em competições internacionais que eu também ganhei. E uma coisa que me marcou muito nessa fase da minha vida, de uns 2 anos atrás, foi quando eu estava no meu estágio, eu estagiava numa empresa de consultoria, faltava meio ano para eu me formar, e subiu aquela telinha do Outlook, assim, de quando você é convidado para uma reunião. E estava escrito, conversa de efetivação. Falei, opa, vou ser efetivado. Cheguei na reunião lá com os diretores da empresa e eu fui demitido. E, coincidentemente ou não, nessa época foi que surgiu a ideia do Atados, em conjunto com 4 amigos meus que faziam faculdade de administração comigo. E, de forma bem simples, o Atados, o que ele é? Ele é uma plataforma que quer conectar pessoas que querem ajudar com pessoas instituições que precisam de ajuda de alguma forma. Então, basicamente, é uma rede social, uma rede de pessoas que buscam experiências voluntárias, atos voluntários, em diversas instituições, movimentos sociais, ou projetos sociais, organizações sociais que existem. E foi a partir do Atados que eu tive a oportunidade de adentrar no mundo do terceiro setor, das organizações sociais. Eu não era mega envolvido com isso, e foi a partir desse envolvimento que eu comecei a mudar alguns paradigmas, a forma como eu vi o mundo, na verdade, de alguns jeitos. Então, foi aí que eu saí do piloto automático. E o que são essas mudanças? Eu queria compartilhar para vocês. São 3 coisas, basicamente. O primeiro é o propósito do trabalho. Acho que todo mundo passa aqui, pelo menos 50% do tempo que está acordado, trabalhando. E eu sempre me questionava, por que eu estou aqui fazendo esse trabalho? Isso é uma coisa que eu ia muito bem, na verdade, uma coisa que eu tinha uma habilidade muito clara naquilo que eu fazia, em consultoria. Eu gostava daquilo que eu fazia. Mas a pergunta que me cutucava sempre era, faz sentido isso que eu estou fazendo? É uma coisa que eu realmente acredito? E talvez por isso que eu fui demitido. Porque essas pessoas entenderam isso antes de mim, na verdade. Mas quando eu estou trabalhando no Atados, por exemplo, a gente está fazendo reunião até às 11 horas da noite e eu não estou nem aí, porque eu estou trabalhando, estou gostando. E parece que essa questão de trabalho e vida pessoal e profissional, parece que não existe mais essa divisão para mim no dia a dia. Então, para mim, está muito claro que o propósito que eu tenho hoje no trabalho que eu estou fazendo faz muito sentido para mim e me agrada bastante. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a simplicidade versus felicidade. Tem um amigo do meu do Atados, que é um dos fundadores também, que é o Daniel, e eu fico realmente impressionado como ele gosta de comer arroz, feijão e bife. O prato talvez mais simples na vida dos brasileiros, e é impressionante como a simplicidade traz muita felicidade para ele nesse sentido. Eu tinha muito essa associação de riqueza com felicidade, mas isso, na verdade, é uma grande ilusão. Existem diversos estudos que mostram que não existe nenhuma relação entre riqueza e felicidade.
Inclusive, um dos cursos mais procurados de Harvard é sobre o que é felicidade, ou como encontrar a felicidade. E, obviamente, a solução não é a riqueza. Eu percebi que essa solução está nas coisas realmente simples que você gosta de fazer com seus amigos, no relacionamento humano que existe. E isso está muito associado também ao terceiro ponto que eu queria falar, que é o sentimento de comunidade. Quando a gente trabalhava no Atados, no começo, era na minha casa, na casa dos meus amigos, e é impressionante, como eu falei, a gente ia até às 11 horas da noite fazendo reunião, e às vezes eu tinha preguiça de voltar para casa, então eu dormia lá no sofá, dormia no chão, dormia no colchão, onde for que seja. Que bom que minha mãe não está aqui para ouvir isso, mas... E é impressionante como os amigos cediam a casa deles para mim, eu cedia a casa deles para eles, eu cedia meu carro, e parecia que não existia mais essa questão do eu, o outro, e sim parecia que a gente estava construindo em conjunto uma coisa em que todos acreditamos. Então, uma coisa que é uma comunidade, uma comum unidade naquilo que a gente pensa, e isso tem que ser incorporado para cada dia das nossas vidas. E quando eu fui fazer essa palestra, eu percebi que esses 3 pontos que eu comentei com vocês são justamente os 3 pontos que você tem com o trabalho voluntário. Quando você faz um trabalho voluntário, a primeira coisa é que você está lá porque você quer. Não é por causa do dinheiro que você está recebendo. Você está lá porque você está fazendo o que você acredita. Então a relação já é muito clara. O segundo ponto é a questão da simplicidade. Eu acho que antes do Atados lançar, devo ter feito mais de 200 reuniões com organizações sociais. É impressionante que, apesar dos salários não serem tão altos quanto nas empresas, como todo mundo sempre estava feliz, todo mundo sempre estava sorrindo. Eu nunca saí de uma reunião com alguém, sabe, meio mal-humorado. Era sempre um clima muito bom. Você conheceu um lugar diferente e sair com uma energia cada vez melhor. E o terceiro ponto é o sentimento de comunidade. Quando você está fazendo um trabalho voluntário, é muito claro que todo mundo está trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo sentido para aquela coisa. E foi a partir daí que eu percebi qual que era o meu papel no mundo, na verdade, o papel como um fundador do Atados. Que é realmente, eu sou um agente transformador, assim como cada pessoa pode ser. Eu acho que quando você faz um trabalho voluntário, você acaba incorporando diversas coisas para o seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fumava cigarro e sempre jogava bituca de cigarro no chão. É a coisa mais boba que existe, mas eu fazia isso. E uma vez, outro fundador do Atados, o Luiz, me perguntou, mas André, por que você faz isso? Aí, passar esse momento, para perceber o que você está fazendo não faz sentido nenhum, para segurar o cigarro por 2 segundos e jogar no lixo, por exemplo, é uma mudança de atitude extremamente simples, mas a partir do trabalho voluntário eu consegui fazer essa mudança. E eu percebi que essa mudança cada vez pode ser maior. Você tem uma escalada que você vai construindo dessa mudança interna, mas você consegue transpor isso para a sociedade em ações cada vez mais impactantes. E isso pode ser feito, acho que, de 3 formas. Eu coloquei como alavancas que podem impulsionar cada vez mais o trabalho das pessoas como agentes transformadores. A primeira coisa é a rede. Estou falando do Facebook e de outras redes. Tem o exemplo do meu amigo Luiz, que é um dos fundadores do Atados, onde ele colocou ali em cima. Se tem alguém que precisa de ter um celular para emprestar para ele, para dar para ele, porque tinha um menino que ele conhecia em um abrigo, que tinha 17 anos e queria ter um celular. Ele colocou no Facebook, depois de 30 minutos, 8 pessoas já responderam, falando, eu tenho um celular aqui encostado, eu também tenho. E essa ação pode aparentar super pequena e meio boba, mas uma pessoa que vive em abrigo é uma pessoa que normalmente perdeu a referência dos pais, porque os pais perderam a guarda judicial dessa criança, ou por diversos outros motivos, mas o Luiz acaba sendo uma referência para essa pessoa, e o Luiz também é o cara que, ter feito essa mínima ação, conseguiu montar uma festa dentro do Atados para dos 100 refugiados que moram no Brasil. São 100 refugiados que vieram por diversos motivos políticos, de guerra, para o Brasil. E o grande problema que eles têm é encontrar o que é essa cultura brasileira. Você sair de um país, de uma hora para outra, chegar em outro país sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura. Então, a ideia da festa era justamente trazer essa cultura brasileira, e ele conseguiu fazer isso por meio do Atados. Dentro de 10 dias, usou a rede que ele tinha, a rede que o Atados tinha para construir essa festa para 200 pessoas, 100 refugiados e 100 voluntários, e realmente fazer algo transformador na vida dessas pessoas. A segunda coisa é que a gente pode tratar o trabalho voluntário como uma grande experiência. A gente vê alguns exemplos agora, há pouco, na verdade, que para mim fazia muito sentido. Você vê, por exemplo, alguém que dá uma solução para pessoas com deficiência visual, teve que realmente viver aquilo de forma muito intensa para conseguir fazer uma solução real. Então, como um ato voluntário, você está experimentando
coisas diferentes da sua realidade e entendendo realidades diferentes. E você só pode dar soluções para essas realidades diferentes se você entende essa realidade. Eu vou colocar alguns questionamentos aqui, mas vamos pensar no seguinte. Como alguém que pode ser a favor da maioridade penal, por exemplo, se nunca conheceu uma pessoa da Fundação Casa? Ou como alguém pode ser contra o Bolsa Família se nunca passou mais de 8 horas sem comer, 12 horas sem comer? Eu fico 12 horas sem comer, começa a doer a barriga, começa a dar minha cabeça, eu estou passando super mal. Eu não estou sendo a favor nem contra nenhum desses pontos, mas eu queria colocar o questionamento para mostrar que se você experimenta aquilo que é o problema, você consegue pensar em soluções ou refletir sobre aquilo que você estava pensando. E o terceiro ponto é que já existem diversas instituições, movimentos sociais, independentes, projetos sociais que já estão por aí. Você não precisa começar algo do nada. Você não precisa sair de um ato seu e falar assim, nossa, vou montar uma organização. Existem já outras organizações que já fazem muitos trabalhos e depende muito de você encontrar aquilo que você gosta, com o tempo que você tem, com a disponibilidade que você tem, com aquilo que você realmente acredita que pode mudar o mundo. Eu gosto muito de uma teoria, que na verdade é mais uma linha de pensamento que fala o seguinte. Todo mundo parte de um estado de ignorância inconsciente. Por exemplo, eu jogava o meu cigarro sem pensar ali, a bituca de cigarro no chão. Para um estado de ignorância consciente, onde eu conscientemente sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Para um estado de atitude consciente, onde eu fumava um cigarro, pensava, vou jogar no lixo. Para um estado de atitude inconsciente. E para mim, o voluntariado, o que é o voluntariado, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, está muito relacionada com essa linha de pensamento. Para mim, o voluntariado é o seguinte, é você entender que se você quer um mundo melhor, você também tem que fazer parte desse mundo melhor. Você tem que entender que você pode fazer as coisas que você gosta, se divertir, você pode conhecer pessoas novas, você pode usar as habilidades que você tem para apoiar causas sociais que você acredita. Eu entendo o voluntariado dessa forma. E o papel do Atados é justamente esse. Proporcionar para as pessoas que as ações delas não sejam tão pequenas, mas cada vez mais impactantes. Quando eu falei o que era o Atados, eu citei a rede. O Atados é uma rede, então a gente quer conectar os pontos entre as pessoas que podem ajudar. Para experiências voluntárias, para as pessoas conhecerem outras realidades e darem soluções impactantes para outras realidades, em movimentos e instituições que já existem. Por isso que eu posso te falar que colaborar é muito simples. Você tem vagas específicas para cada um, de acordo com a disponibilidade e restrições que ela tem. Bom, se eu não fui muito claro, eu queria trazer um exemplo aqui. Antigamente, eu lia um livro como esse. É um livro do Donald Trump, o cara do Aprendiz, que era How to Get Rich. E hoje em dia, eu leio um livro que chama O que é meu é seu, como o consumo colaborativo pode mudar o nosso mundo. Eu queria terminar o que eu estou falando hoje com um questionamento e lançar um desafio para vocês, na verdade. Eu sei que pode parecer suave, mas será que é fácil para eu fazer mesmo? Tem uma frase ali em cima, colaborar é simples, é fácil de você colaborar na construção de um mundo melhor. Bom, eu queria lançar um desafio, então, para todo mundo que quer fazer um trabalho voluntário, não faz um trabalho voluntário, quer fazer alguma coisa que se encaixe de acordo com a disponibilidade, com aquilo que você gosta, com aquilo que você é realmente bom e pode agregar para os outros, a gente do Atados se predispõe a ajudar vocês. Podem mandar um e-mail para a gente, vocês encontram o contato de forma muito fácil, que a gente se dispõe a encontrar uma vaga de voluntariado que é a cara de vocês. Muito obrigado.